Quando você tornar-se consciente dos processos de pensamento e percepção de outros participantes de sua interação na vida, você estará apto a entrar na estrutura de controle da manifestação da realidade. Em época de fake news, eu descobri aqui o fake friend. Chique, ele não fala português, só inglês. Parece como uma pessoa amiga, age como uma pessoa boa e honesta, mas algo não bate no resultado final, um mal-estar constante. Desde o primeiro dia ele foi invasivo, mas sorridente. Falava alto e abraçava muito, como se tudo já estivesse confirmado. Somos amigos. Entrou na casa sem ser convidado. Voltou sem ser convidado, mas a vergonha alheia me fez aceitar como se fosse normal. Era estranho dizer para a pessoa que ela não tinha sido convidada, que ela deveria esperar lá fora, conversar lá fora. Esse padrão foi se repetindo com muita frequência. Ele avançava sempre mais do que o permitido. Eu assustava com a situação e logo em seguida cedia, e o mal-estar só crescia. Ainda assim havia uma troca. Ele tinha muita força física, sabia consertar e montar coisas com cuidado e agilidade, o que não deixava de ser um alívio, porque a casa precisava mesmo de muitos cuidados. Mas, se tinha algo de bom, por que o bem-estar não chegava nunca? Eu, particularmente, queria continuar meus estudos sobre os ensinamentos do Grabovoi. Queria escrever minhas historinhas, que sempre foi a minha prioridade. Cuidar da casa é importante, mas não é o único assunto na minha vida. Não é uma questão para ser resolvida de uma hora para outra. Mas ele, o amigo forçado, passou a decidir o que era importante na minha vida. Pediu trabalho porque no inverno não havia muitos. Pediu paciência porque estava sozinho, já que a esposa trabalhava no outro país. E eu passei a ver as coisas do ponto de vista dele, da falta de trabalho dele, da provável solidão dele. Erro gravíssimo. O ponto de vista nunca deve ser outro do que o nosso. E ficou claro que depois do primeiro erro, o resto é resto. Por isso, o poeta Manuel de Barros declarou: "Eu não saio de mim nem para pescar." Ele passou a trabalhar aqui mesmo quando eu não tinha dinheiro para pagar. Então comecei a fazer dívidas. Anotava no papel as horas trabalhadas para pagar quando pudesse. Para que a dívida não crescesse demais, passei a tirar dinheiro de um lugar, de outro, e ia pagando o máximo que podia. A conta não parava de aumentar, afinal a casa é velha e o novo amigo tinha sede de trabalho. Então o universo veio dar uma mãozinha e o dinheiro acabou mesmo, inclusive para comprar o mínimo de material que fosse para que o tão generoso amigo pudesse trabalhar. O dinheiro não dava para comprar tintas, madeiras, o que fosse preciso. O que era preciso mesmo era diminuir o ritmo com a casa. Que nada, eu já não tinha casa, não tinha escolhas, nem vontade própria. O amigo já era tão íntimo que não saía mais daqui. Ele trabalhava umas 5, 6 horas por dia e depois ficava mais umas 2 horas batendo papo, porque ele não era um funcionário, e sim um amigo. Muda tudo. Funcionário vai embora depois do trabalho. Amigo curte a amizade. Até que um dia eu fui lá na casa dele e disse que não dava mais. Estava insuportável a situação, que eu precisava de um tempo para mim, para as minhas coisas, meus estudos. Eu precisava de silêncio. Ele não lê, não estuda, trabalha e dorme, e por isso sobra um tempo gigante. E desde então, eu passei a ter medo da campainha tocando, vozes do lado de fora da casa e carros passando, porque mesmo pedindo para ele dar um tempo, ele não dava. Mesmo combinando que ele iria trabalhar daqui a 2 semanas, ele esquecia o combinado e vinha uma semana antes. Mesmo dizendo que eu tinha outras coisas para fazer na vida, ele não tinha. Ele, e somente ele, era importante. A falta de trabalho dele, a falta da esposa dele, a vontade dele de fazer alguma coisa fora da casa dele. Os gatos não ficavam mais em casa. Não gostavam da presença dele. Ficavam horas e horas fora de casa no frio do inverno. Uma gatinha ficou doente porque só ficava no frio. Era insuportável.
Como é constrangedor dizer para uma pessoa que a presença dela não é bem-vinda. Como é constrangedor colocar limite numa pessoa que insiste em ser a mais generosa e bondosa e amiga. É constrangedor porque esta pessoa não é amiga, simples assim. É constrangedor porque a pessoa está constrangendo mesmo. Não quer saber dos assuntos e interesses de outras pessoas. A única coisa que importa é ele mesmo. Egoísmo travestido de amor. Mas o universo ajuda. O mundo muda a cada 10 elevado a 17 átomos por segundo. E numa dessas mudanças a gente vai junto. A ideia do cultivo de cogumelos estava prosperando e ele rebocou 2 antigos estábulos, transformando-os num local para os cogumelos. A ideia era ser simples, gastar o menos possível, usar a criatividade e brincar com as possibilidades. Mas o amigo inglês não gosta de improvisos. Ele é chique. Ele só gosta do que é comprado, e comprado caro. E morrendo de pena da minha pobreza, da minha falta de competência para trabalhos pesados que só ele sabe fazer, numa demonstração de afetividade incondicional, ele veio aqui com a esposa oferecer uma ajuda irrecusável. Ela emprestaria dinheiro, compraria tudo que estivesse faltando para que os negócios com os cogumelos ganhassem agilidade. Ele faria tudo. Estantes, cuidaria de todo o serviço pesado e, como sempre, receberia quando eu pudesse pagar. Mas ele não respondia às minhas perguntas. A esposa dele ganharia o que mesmo? Ela também iria cultivar os cogumelos? Quanto tempo ela trabalharia aqui, já que tinha trabalho em Londres? E eu realmente estava precisando desse tipo de ajuda? Que pressa é essa que não encaixava com a minha necessidade? Aliás, minha necessidade era aproveitar a falta de dinheiro, fazer menos e estudar mais. Mas ele não estava interessado em responder perguntas. Foi lá para baixo e mediu tudo. Quantas estantes seria preciso, quantas tralhinhas faltavam para montar o negócio que ele imaginava. No outro dia, à tarde, chegou com as compras e estava tudo errado. Claro que o que era para ele trabalhar não só estava certo, como era de altíssima qualidade, mas para a fabricação dos cogumelos era só porcaria. Nessa hora, a postura de amigo já havia dado lugar à postura do empresário bem-sucedido e impaciente com a funcionária burrinha e incompetente que não tinha agilidade com as mãos que ele, e somente ele, tinha. Ao ser questionado pela compra errada, ele fazia um gesto com a mão como se fosse uma vassourinha limpando a sujeira. Era um gesto impaciente, metido e muito claro de entender. Não queria trocar nada. Fazia o gesto como quem dizia que aquilo tudo era muito baratinho e que o melhor era jogar tudo fora e comprar novamente o certo. Mas o baratinho não era baratinho. Não existe baratinho em euros. E estava na minha conta de dívidas. De repente, o pobretão sem trabalho e sem amigos não precisava mais economizar. Ele podia se dar ao luxo de comprar errado e jogar tudo fora. O sabichão, quando errava, não assumia o erro. No final do outro dia, de um dia chato e improdutivo, porque não consegui trocar absolutamente nada do que ele havia comprado, porque ele simplesmente indicou as lojas erradas, esse amigo de todas as horas ligou, mandou mensagens querendo saber das novidades. Não respondi. Deixei um recado que conversaria com ele no outro dia. Mas ele não gostou da resposta e veio até a casa. Não sendo atendido, tentou entrar a si mesmo. Se o portão não estivesse fechado à chave, ele entraria. Afinal, a casa já era dele. O trabalho com os cogumelos também. Eu, com uma fúria danada, fui até a casa dele no outro dia, levando as porcarias que ele havia comprado e que não foi possível trocar. Disse a ele para nunca mais aparecer na minha casa e que eu iria pagar o que devia quando pudesse.
Ele falou na minha cara que não trocou as coisas porque eu quis trocá-las. Ainda bem que ele me explicou o que eu queria, porque eu achava que a última coisa que eu queria fazer era deixar meus animais para ir em outra cidade trocar compras erradas. Ele não voltou aqui e não volta nunca mais. A firmeza na decisão é fundamental. Ele não pode voltar. Caso contrário, ele toma conta de tudo e eu não vou poder reclamar. Aqui acaba a conversa. Só a ação pode dissolver a questão. Conversar é o que ele mais quer porque ele vai choramingar, pedir, chantagear. Mas por que eu consegui sair desse embaraço? Foi a mudança do ponto de vista que voltou para o seu devido lugar, meus desejos. A amizade que é verdadeira não constrange ninguém. A amizade que é verdadeira não provoca uma dor invisível e insuportável. A amizade que é verdadeira promove a alegria e o bem-estar. E no caso como este, confesso, difícil, porque a pessoa se sente ofendida, se sente magoada, injustiçada. É porque ela está acostumada a inverter tudo. O Grabovoi nos ensina que há um entendimento errado do mundo. A pessoa vê o mundo através da falta, da necessidade. Explorar os outros, neste caso, é apenas um passo a mais desse entendimento negativo. Por isso, essa pessoa age com tanta tranquilidade e energia. E aí se perfaz um problema. Quero ter amigos e ser amiga das pessoas, mas é preciso entender o que é ser amigo. Na expectativa de uma pessoa vazia de si própria, ser amigo é preencher esse vazio para ela. Mas esse é um buraco sem fundo que só poderá ser preenchido por ela mesma quando mudar o seu próprio dilema. Ela terá que voltar para si mesma, enfrentar as questões que tenta evitar, dores, frustrações, ambições, o que for. Só ela pode desfazer esse nó existencial. Só ela e mais ninguém. É um caminho solitário e intransponível. É como a digestão de um alimento, cada um digere o seu. E se nós quisermos realmente ajudar essa pessoa, não é deixando que a negatividade dela tome conta de tudo. Para ajudar realmente uma pessoa, é preciso deixar a verdade aparecer. Primeiro passo é ver a questão do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva e não da pessoa. Mas a nossa perspectiva tem que estar na luz. Não dá para ver a questão do ponto de vista do meu medo, da minha aflição ou angústia. Então eu converso com todos os sentimentos que surgem em mim. Eu também tenho que enfrentar minhas questões e desfazer meu nó existencial. Essa confusão toda é para me ajudar a me entender. E os exercícios de concentração são super aliados para esses enfrentamentos, porque nós aprendemos a nos conectar com estes sentimentos de forma positiva. Antes do Grabovoi, eu conversaria comigo mesma da perspectiva da negatividade. Eu sou idiota. Eu sou permissiva para deixar um homem como este na minha casa. Bem feito, quem mandou ser anta? Com a ajuda destes exercícios, muitas coisas acontecem. Nossa conversa interior acorda a delicadeza que existe dentro de nós. A informação positiva é uma informação que aclara a situação, trazendo junto coragem para que nós possamos fazer algo. Neste caso, por exemplo, meus desejos começaram a me cobrar tempo para eles. A impaciência que eu tinha era importante para me acordar. A necessidade sem fim da pessoa ter companhia me mostrava que, por mais que eu oferecesse meu tempo para ele, era uma missão impossível, porque a necessidade dele não se esgotava com o meu tempo. Pelo contrário, queria mais e mais. Era um esforço totalmente em vão. Toda vez que ele me constrangia, a minha voz interior me perguntava: até quando você vai ceder? Com os ensinamentos do Grabovoi, a gente adquire também a capacidade de ver a questão através dos objetos envolvidos nela. A compra de material caro que ele fez para o trabalho dele e a compra xiguilin que ele fez para o meu trabalho. Aprende a ver com clareza as atitudes da pessoa.
Neste caso, a pressa dele que não condizia com a minha vontade de ser mais lenta. Antes de praticar os exercícios de concentração, eu me embolava toda numa situação assim. Acabaria saindo da confusão, mas sofrendo muito, entendendo pouco, me criticando. Não é que eu não sofri. Confesso que eu tive medo dessa pessoa, medo da violência que ele demonstrou ter quando foi freado. Eu tive que pagar minha dívida em poucos dias porque ele me ameaçou mandando mensagens no celular dizendo que viria aqui buscar o dinheiro se eu não fosse lá conversar com ele. Eu fui na mesma hora, estava jantando, parei e fui. E ele ficou me provocando, perguntando quando eu iria pagar o que eu devia. Eu morri de raiva, gritava que não sabia. No outro dia, me encontrei com uma vizinha que me perguntou se eu sabia quem era a louca que estava gritando em inglês. Eu disse que era eu, e ela disse que reconheceu a minha voz, mas como eu não falo inglês, ela achou que era outra pessoa. Falei um inglês daqueles. Fazer o quê? Pior que o meu inglês é o português dele. Então ela disse que ouvi uma louca gritando sozinha. Ao praticar os exercícios de concentração, a gente também adquire a capacidade de entender que tudo que está acontecendo à nossa volta é informação. E uma conversa de vizinho pode ser uma informação importante. Ela disse que uma louca gritava sozinha. E foi verdade. Ele se debruçou no muro e me provocava baixinho. A louca era eu, não ele. Se alguém passasse por ali, ele faria o papel de gente boa, que não estava entendendo aquele nervosismo todo. Adquirimos também a capacidade de resolver as questões de forma improvisada, não só do jeito que havíamos pensado. Eu tinha um combinado com essa pessoa de pagar quando eu tivesse dinheiro. E seria exatamente assim que eu faria, se não praticasse os ensinamentos do Grabovoi. Eu faria este senhor esperar até que eu tivesse o dinheiro. Mas era tudo o que ele queria, porque assim ele ficaria me importunando. Acharia que tinha o direito de me mandar mensagens, de vir até minha casa, de conversar comigo quando me visse na rua. Mas nessa conversa com a vizinha, ela ficou tão impressionada com a situação que me ofereceu o dinheiro emprestado. No começo eu não aceitei. Só faltava pegar dinheiro emprestado. Mas logo depois minha voz interior me confrontou. Não seria melhor dever para ela, que não é hostil comigo? Aceitei o empréstimo e fui lá na casa dele pagar a minha dívida. Paguei com os trocados a mais para não ter discussão. Entreguei o dinheiro bem brava e cortei a possibilidade dele de vir conversar comigo. Contei para os vizinhos o que havia acontecido e pedi ajuda, caso acontecesse alguma coisa, uma voz mais alta, algo diferente. Até hoje, um dos vizinhos dá voltinhas em frente à minha casa para ver se está tudo bem. Eu continuei pilotando, perdoando, fazendo os exercícios de concentração e 2 ou 3 meses depois já estava totalmente livre desse problema. Passo em frente à casa dele como se eu estivesse passando na frente da casa de qualquer pessoa. Já não sinto nada.